Nesse vídeo eu quero mostrar como conseguir um bom enraizamento com as orquídeas Oncidium, passar todas as dicas para você ter um excelente cultivo com essa planta. E se você está encontrando dificuldade em cultivar, agora você vai conseguir. É muito difícil de achar essas informações a respeito dessa espécie aqui. Por isso eu peço para você que fique até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo que eu vou falar para vocês como você ter esse enraizamento aqui, ó. E realmente, se você não souber como cultivar, você não souber do que ela precisa, das características desse gênero, você não consegue. Fica muito complicado o seu cultivo. Quando você já tem o conhecimento, aí se torna fácil. Eu posso muitas vezes dizer que é fácil, mas é fácil para mim, né, que já descobri como cultivar essa espécie. Mas no começo eu também tive dificuldade, principalmente do cultivo em vaso, porque na árvore é o melhor lugar para essa espécie. Só que não impossibilita de você ter sucesso também cultivando em vaso. Você só vai ter que seguir essas dicas que eu vou passando aqui no decorrer do vídeo, que é importante que você não pule, porque você vai precisar de todas elas, tá? É simples, não tem nada de difícil. Já está aí cultivando há um tempinho, não é iniciante nem nada, já sabe dos conhecimentos básicos, que elas gostam de bastante luz, né? Elas precisam, as orquídeas em geral. É preciso saber regar, de um ambiente com boa circulação de ar. Sabemos também que elas precisam de uma boa adubação. Se resume basicamente nisso o cultivo das orquídeas. Só que as Oncidiums, elas têm uma particularidade. Se você já estiver gostando desse tema, deixa um likezinho, se inscreva no canal se você for novo por aqui. É importante também que você ative o sininho para isso. Publico vídeos constantemente sobre o cultivo das orquídeas e compartilhe com amigos que possam estar precisando dessas informações. Ela se dá muito bem, né, em árvore, mas em vaso pode ser bem complicado. Eu vou falar para vocês o segredo aqui, que é a aeração que você vai ter nas raízes. É uma orquídea cujas raízes precisam secar mais rápido do que as espécies em geral. Essas raízes não podem ficar molhadas, úmidas por um tempo mais prolongado. Mesmo que você regue no momento certo, mesmo que você regue quando o substrato já estiver completamente seco, estiver fazendo certinho como você faz com a maioria das orquídeas, para essa aqui não vai funcionar se o substrato não for o ideal. Uma oncídio cultivada no esfagno, por exemplo, num substrato de alta retenção de umidade, mesmo que você cuide ali com a questão do momento certo da rega, esperando esse substrato secar para só então depois você regar a orquídea, para essa aqui, para essa danada aqui, não funciona muito bem, tá? Essa é que é a verdade. Por ele demorar muito para secar, ela acaba apodrecendo mesmo assim, porque ela não aceita ficar muito tempo nessas condições. Esse é o segredo da Oncidium. As raízes, elas precisam secar logo. E elas também gostam de rega, elas gostam de bastante água. Olha só, por isso que se torna difícil. Isso, eu estou falando da minha experiência. Se eu regar essa orquídea uma vez por dia aqui, ela não fica tão bonita, ela começa até a desidratar. Ela tem esses pseudobulbos aqui, eles começam a enrugar aqui nas condições que eu tenho de clima. Eu rego elas agora nesse período, que é novembro, 2 vezes por dia e com bastante água. Imagina eu fazer isso num substrato de alta retenção de umidade. Mesmo você regando pouco num substrato que retém muito a água, as raízes da Oncidium vão apodrecer do mesmo jeito. Devagarzinho elas vão morrendo. E isso você vai observar com a formação de raízes aéreas, os pseudobulbos enrugando. Ele não consegue mais puxar água para dentro dele porque não tem mais raiz nesse pseudobulbo. Então como que ele vai puxar água? Não adianta molhar, ela não vem sem a raiz. E aí começa a dar esses sinais, pseudobulbos enrugando, ficando feinhos e a planta morrendo. As raízes elas vão ficar assim, ó, por cima, e embaixo no substrato você não vai ver mais raízes. É porque as raízes estão apodrecendo. Mesmo com todo o cuidado, mesmo você dedicando o mesmo cuidado que você dedica com a maioria das orquídeas que você tem,
essa orquídea aqui pode acontecer isso, principalmente se o clima que você mora é mais úmido. E é por isso que muitas pessoas não conseguem cultivar essa orquídea. Aí que está a pegadinha. Para você saber se essa orquídea está gostando ali do substrato que você tem que ter as raízes vivas, né, indo para dentro do substrato. Olha aqui, ela saiu daqui desse pseudobulbo aqui em cima, ó, e ela está descendo lá, ó, lá embaixo, entrando lá, ó, tem um monte de raiz ali, ó, entrando no substrato. Elas estão tudo lá embaixo, tá? Olha aqui do outro lado também. Vamos ver aqui desse ângulo. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, tudo agarrada no substrato, descendo lá. Então, elas não estão apodrecendo lá embaixo, elas estão gostando. Olha só o enraizamento. Olha só o tanto de raízes que tem ali. É isso que elas precisam. Para se conseguir esse enraizamento, a gente precisa poder regar essa orquídea até com mais frequência, porém que essas raízes sequem rápido. É isso que eu aprendi com elas. É uma orquídea linda, é uma orquídea fantástica, tem flores maravilhosas, né? As flores dela são muito bonitas, são cheirosas, e muitas pessoas não cultivam justamente porque não conseguem, por conta disso que eu falei para vocês. Porque elas não sabem que essas raízes precisam secar rapidamente. Elas querem rega, você pode regar, pode dar um banho nelas, mas tem que secar rápido. Não pode demorar muito tempo. Até a casca de pinos aqui para mim é difícil de cultivar essa orquídea. E à medida que ele vai se decompondo, aí você perde o controle total e então as raízes apodrecem. Primeiro, assim que você recebe um oncídio em casa, você vê ela está toda bonitona lá. Quem cultivou, quem cuidou dela lá, né, ele usa de técnicas, sabe como manter a orquídea bonita assim, mas em casa as coisas são diferentes e a pessoa acaba ficando triste porque não consegue cultivar. Então, a dica quente é essa: para você ter um bom enraizamento dessa orquídea, o substrato que você estiver utilizando tem que secar rápido, tá? Não pode manter a água por muito tempo. Esse é o maior segredo do cultivo delas em vaso. É simples. Isso é o fundamental para se ter sucesso com o cultivo dessa orquídea. Aqui eu tenho ela plantada no carvão. Você pode ver que eu usei pedaços grandes de carvão, né? Olha aqui. São pedaços grandes que agora estão tomados de raízes, né? Aqui do lado de cá, aqui do outro, ó, você nem consegue ver mais direito porque, ó, olha só o tanto de raiz que tem lá. E eu usei o carvão porque ele seca rápido e elas gostam. E o carvão que eu estou usando aqui, ele é o carvão que a gente compra aí para fazer churrasco, aquele carvão de dentro do saco do carvão ali mesmo, nunca o da churrasqueira, aquele que já foi utilizado ali, né, para fazer o churrasco. Aquilo tem sal e gordura, não pode jamais usar aquele ali. E aqui, quando eu fiz o replante, eu não tinha feito esse sistema acoplado. Agora eu tenho ela no sistema acoplado, coloquei uma casca de peroba aqui e as raízes, veja só como é que elas já estão enraizando. Muitas raízes aqui, olha que coisa bonita, já agarradas aqui. Atrás eu também tenho, olha mais embaixo lá, ó, né, cheio de raiz. E depois daqui, se eu quiser levar ela para uma árvore, eu posso eu posso colocar essa madeira aqui, amarrar na árvore e ela daqui vai grudando na árvore e você já pode plantar ela lá também. Você vê, daqui a pouco isso aqui vai encher de raiz, ó. Essa madeira aqui que é a casca de peroba. E olha os pseudobulbos dela como é que estão cheios. Quando eu fiz o replante dela, esses pseudobulbos eles estavam bem enrugadinhos. Essa orquídea estava no esfagno e eles começaram a enrugar. E olha como é que eles encheram. Você ainda consegue ver uns sulcos aqui, né? Mas eles estão bem gordinhos. Eles voltaram a ficar bonito de novo. E todos eles estão assim, bem gordinhos, bem bonitos. A adubação eu faço uma vez por semana e rega 2 vezes por dia e bastante luz.
É uma orquídea que não gosta de muito sol, mas essa aqui tá pegando, tá bem exposta, tá pegando bastante. E eu acho que também essa questão do sol você tem que testar, tá? Se vê que começa a queimar as folhas, aí você coloca um sunbrit para ela. Então tá aí, ó, uma dica para você conseguir ter um enraizamento muito bom com as Oncidium e conseguir cultivar elas em vaso.